Hoje nós iremos comentar um pouco sobre a vida do profeta Daniel, este homem de Deus que traz várias lições para nossas vidas. Daniel era um israelita da linhagem real. Isso está descrito no capítulo 1 de Daniel. E o nome Daniel significa Deus é juiz. Então, Daniel, ainda durante a sua fase de adolescência, foi levado como cativo para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, por volta do ano 600 a.C., ele resolveu escolher alguns jovens da linhagem real para serem levados para aprender a cultura dos caldeus na Babilônia, certo? Então Daniel foi um dos escolhidos, e assim que ele chegou na Babilônia, ele foi passado para ele o nome de Beltesazar, tá certo? Ele recebeu esse nome, Beltesazar, e juntamente com ele foram levados alguns jovens que foram contemporâneos da época de Daniel, por nome Ananias, Misael e Azarias. Assim como Daniel, esses jovens receberam também nomes babilônicos. Ananias recebeu o nome de Sadak, Misael recebeu o nome de Mesaque e Azarias o nome de Abednego. Então esses jovens, juntamente com Daniel, eram jovens de oração. O profeta Daniel era um jovem íntegro, ele tinha como característica orar bastante. Então essa é uma grande lição que ele nos deixa. E era um jovem bastante temente a Deus. Em algumas passagens, como no capítulo 1, a gente vê que Daniel ele não se corrompeu com a cultura babilônica. Inclusive, no capítulo 1 está descrito que Daniel ele fez um propósito ao chefe dos eunucos para que ele, durante 10 dias, fosse servido para ele apenas legumes e água, e que ao final desses 10 dias fosse avaliado o aspecto dele e dos demais jovens que comiam a comida do rei. Então, ao final desses 10 dias, foi constatado que Daniel tinha um aspecto mais saudável do que os demais jovens. Então, Daniel, assim como seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Então, foi constatado que eles estavam mais saudáveis comendo legumes e águas do que os demais jovens que comiam a comida, os manjares do rei, tá certo? Então, com isso, Daniel conseguiu convencer o chefe dos eunucos a ficar comendo legumes e água e não se contaminar com os manjares do rei. Então, com isso ele recebeu maior inteligência e sabedoria do que todos os demais jovens daquela geração. Então, isso é uma grande lição que Daniel deixa para a gente, o quão vale a pena a gente ser obediente ao nosso Deus. Então, Daniel ele se mostrou ser mais sábio do que os demais jovens. Com isso, Nabucodonosor colocou ele em uma posição de destaque como governador da província da Babilônia, certo? Então, o temor a Deus fez com que ele se tornasse um jovem de destaque naquela geração, apesar do contexto que não favorecia a fé dele, mas Daniel ele sobreviveu com sua fé e inclusive foi um jovem de destaque naquela geração. Daniel ele não teve uma vida fácil na Babilônia, ele passou por diversas dificuldades, dentre elas tem uma que é bastante conhecida na Bíblia. Essa situação foi descrita no capítulo 6 de Daniel, em que com a dominação do Império Babilônio pelos Medo-Persas, no caso pelo rei Dário,
Daniel ele continuou a ser um profeta de destaque naquela geração e ele tinha uma capacidade administrativa que superava os demais jovens. Então, com isso, ele recebeu uma posição de destaque na administração durante o reinado de Dário. Então, como isso gerava inveja, então alguns integrantes buscaram algum fato para colocar em Daniel alguma culpa, já que ele não tinha. Daniel era tão honesto que os inimigos de Daniel não conseguiram encontrar acusações para culpar Daniel. Então eles convenceram o rei a criar um decreto em que por 30 dias só fosse adorado o rei Dário. E Daniel, por ser temente a Deus e ser obediente, obviamente ele não obedeceu esse decreto e continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, conforme está escrito em Daniel 6:10. Então isso gerou um pretexto para ele ser lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou daquela situação. Então Daniel ele foi um jovem, como eu falei, um jovem temente a Deus, um jovem sábio, e Deus recompensou aquele jovem com muita sabedoria e inteligência. E provavelmente ele faleceu com cerca de 90 anos de idade em um local chamado Susa. Certo? Então, esse foi um resumo sobre a vida de Daniel e algumas lições valiosas que ele nos deixou para que possamos usar hoje, nos dias